Muito depois, mas ainda há muito tempo, vivia nas margens do grande rio, na borda das terras ermas, um pequeno povo de mãos ágeis e pés silenciosos. Acho que eram semelhantes aos hobbits, parentes dos pais dos grados, pois amavam o rio e sempre nadavam nele, ou faziam pequenos barcos de junco. Havia entre eles uma família muito considerada, pois era maior e mais rica que a maioria, que era governada pela avó, senhora austera e conhecedora da história antiga do seu povo. O elemento mais curioso e mais ávido de conhecimento dessa família se chamava Smeagol. Ele se interessava por raízes e origens, mergulhava em lagos fundos, fazia escavações embaixo das árvores e plantas novas, abria túneis em colinas verdes. Com o tempo deixou de olhar os topos das colinas, as folhas das árvores e as flores se abrindo no ar. Sua cabeça e olhos só se dirigiam para baixo. Tinha um amigo chamado Deagol, parecido com ele, de olhos mais penetrantes, mas não tão rápido ou forte. Uma vez pegaram um barco e desceram para os campos de Lis, onde havia grandes canteiros de íris e juncos em flor. Ali Smeagol desceu e foi fuçar as margens, mas Deagol ficou sentado no barco pescando. De repente, um grande peixe mordeu a isca e antes que soubesse onde estava, ele foi arrastado para fora do barco e dentro da água, até o fundo. Então soltou a linha, pois julgou ver alguma coisa brilhando no leito do rio e, prendendo a respiração, conseguiu apanhá-la. Depois, subiu soltando bolhas, com plantas em seu cabelo e um monte de lama na mão, e nadou até a margem. E veja só, quando limpou a lama, viu em sua mão um lindo anel de ouro que brilhava e resplandecia ao sol. Seu coração se alegrou. Mas Smeagol tinha ficado vigiando de trás de uma árvore enquanto Deagol se regozijava com o anel. Smeagol chegou devagar por trás dele. Dê isso para nós, Deagol, meu querido, disse Smeagol sobre o ombro do amigo. Por quê? Perguntou Deagol. Porque é meu aniversário, meu querido, e eu quero isso, disse Smeagol. Eu não ligo, disse Deagol. Eu já lhe dei um presente de aniversário que foi mais do que eu podia. Eu encontrei isso e vou ficar com ele. Vai mesmo, meu querido, disse Smeagol e segurou Deagol pela garganta e o estrangulou, porque o ouro era muito brilhante e bonito. Depois pôs um anel em seu dedo. Jamais se descobriu o que tinha acontecido com Deagol. Foi assassinado longe de casa e seu corpo foi habilmente escondido. Mas Smeagol voltou sozinho e descobriu que ninguém de sua família podia vê-lo quando estava usando o anel. Ficou muito satisfeito com essa descoberta e a ocultou. Usava-a para descobrir segredos e se aproveitava de seus conhecimentos em feitos desonestos e maliciosos. Ficou com olhos perspicazes e ouvidos agudos para tudo que fosse pernicioso. O anel tinha lhe dado poderes de acordo com a sua estatura. Não é de admirar que tenha se tornado muito impopular e que fosse evitado, quando visível, por todos os seus parentes. Estes o chutavam e ele mordia seus pés. Começou a roubar e andar por aí, resmungando para si mesmo, gorgolejando. Por isso chamam-no de Gollum e o amaldiçoavam. E lhe diziam para ir embora. Sua mãe, querendo paz, expulsou-o da família e o pôs para fora de sua toca. Vagou sozinho, chorando um pouco pela dureza do mundo, e viajou o rio acima até chegar a um riacho que descia das montanhas seguindo esse caminho. Capturava peixes em lagos fundos com dedos invisíveis e os comia crus. Num dia muito quente, quando se inclinava sobre um lago, sentiu algo queimando na sua nuca e uma luz ofuscante que vinha da água doeu em seus olhos molhados. Surpreendeu-se com isso, pois havia quase se esquecido da existência do sol. Então, pela última vez, olhou para cima e o desafiou com o punho fechado. Mas quando abaixou os olhos, viu à sua frente distantes os topos das montanhas sombrinhas de onde vinha o riacho, e de repente pensou: debaixo daquelas montanhas deve ser um lugar fresco e de muita sombra. O sol não pode me olhar ali. As raízes dessas montanhas devem ser raízes de verdade. Deve haver grandes segredos enterrados lá que não foram descobertos desde o início. Então, viajou de noite pelas rochas e encontrou uma pequena caverna na qual corria um riacho escuro, e fez o caminho rastejando como uma larva entrando no coração das montanhas, e sumiu de todo o conhecimento. O anel entrou nas sombras com ele, e nem mesmo quem o fez, quando seu poder começou a crescer novamente, pôde saber qualquer coisa sobre o assunto. Gollum, gritou Frodo. Gollum? Quer dizer que esta é justamente a criatura Gollum que Bilbo encontrou? Que asqueroso! Acho que esta é uma história triste, disse o mago, e que pode ter acontecido com outras pessoas, até mesmo com hobbits que eu conheci.
Não posso acreditar que Gollum tenha algum parentesco com os hobbits, por mais distante que seja, disse Frodo acaloradamente. Que ideia abominável! Mas mesmo assim verdadeira, replicou Gandalf. De qualquer maneira, sei das origens dos hobbits, sei mais da origem dos hobbits do que eles próprios. E até a história de Bilbo sugere o parentesco. Havia muita coisa no fundo de suas mentes e memórias que era similar. Eles se entenderam notavelmente bem, muito melhor do que um hobbit entenderia. Vamos dizer um anão, ou um orc, ou mesmo um elfo. Pense nas charadas que ambos sabiam para dar um exemplo. Sim, disse Frodo, mas outros povos, além dos hobbits, propõem charadas, e muitas delas do mesmo tipo, e os hobbits não trapaceiam. Gollum queria trapacear o tempo todo. Estava só tentando pegar Bilbo desprevenido. E vou mais além. Sua maldade se divertiu propondo um jogo que poderia acabar lhe dando uma vítima fácil, mas que não o prejudicaria se perdesse. Receio que isso seja pura verdade, disse Gandalf, mas havia algo mais nisso tudo, eu acho, que você ainda não pôde ver. Até mesmo Gollum não estava totalmente arruinado. Provou ser mais resistente até do que um dos sábios poderia imaginar. Como também pode acontecer com um hobbit. Havia um cantinho de sua mente que ainda lhe pertencia e a luz entrou por ele, como através de uma fenda no escuro. Uma luz que vinha do passado. Penso que na verdade deve ter sido bom para ele ouvir uma voz agradável novamente, trazendo lembranças do vento, das árvores e do sol na grama, e coisas desse tipo que estavam esquecidas. Mas é óbvio que isso só iria fazer com que sua parte má ficasse mais furiosa no fim, a não ser que pudesse ser conquistada, a não ser que pudesse ser capturada. Gandalf suspirou. Infelizmente há poucas chances, mas ainda há esperança. Sim, pois embora ele tivesse possuído o anel por um período tão longo, incluindo quase todo o espaço de que se possa se lembrar, já fazia tempo que não usava muito. Na negra escuridão era quase desnecessário. Certamente Gollum nunca desapareceu. Está magro e ainda resistente, mas a coisa está devorando sua mente. É claro, e o tormento já era quase insuportável. Todos os grandes segredos sob a montanha acabaram se transformando apenas numa noite vazia. Não havia mais nada para descobrir, nada que valesse a pena fazer, apenas comer coisas nojentas furtivamente e remoer ressentimentos. Odiava a escuridão e ainda mais a luz. Odiava tudo e, acima de tudo, o anel. O que quer dizer? Perguntou Frodo. Certamente o anel era o seu precioso e a única coisa com que se preocupava, mas se o odiava porque não se livrou dele ou não foi embora e o deixou? Você precisa começar a entender, Frodo. Depois de tudo o que ouviu, disse Gandalf, ele o odiava e o amava da mesma forma como odiava e amava a si mesmo. Não podia se livrar dele, nessa questão não tinha mais vontade própria. Um anel de poder toma conta de si próprio, Frodo. Ele pode escapar traiçoeiramente, mas quem o possui nunca o abandona. No máximo, brinca com a ideia de entregá-lo aos cuidados de alguma outra pessoa. E isso apenas no estágio inicial, quando ele começa a se apoderar. Mas até onde sei, somente Bilbo em toda a história foi além de brincar e realmente o entregou. Precisou de toda a minha ajuda também, e mesmo assim ele nunca teria simplesmente abandonado o anel ou colocado de lado. Não foi Gollum, Frodo, mas o próprio anel que decidiu as coisas. O anel o deixou. Ah, e bem em tempo de encontrar Bilbo, disse Frodo. Um orc não teria sido mais adequado? Isso não é brincadeira, disse Gandalf. Não para você. Esse foi o acontecimento mais estranho em toda a história do Anel até agora. A chegada de Bilbo exatamente naquela hora, e o fato de ter colocado a mão sobre ele cegamente no escuro. Há mais que um poder em ação, Frodo. O Anel está tentando voltar para seu mestre. Tinha escorregado da mão de Isildur e o traíra. Depois, quando houve uma chance, pegou o pobre Déagol, e esse foi assassinado, e depois disso Gollum, e o Anel o devorou. Não podia mais fazer uso dele, Gollum era pequeno e mesquinho demais. E enquanto permanecesse com ele, o anel jamais deixaria o lago escuro. Então, nesse momento, quando seu mestre estava novamente acordado e enviando seu pensamento escuro da Floresta das Trevas, ele abandonou o Gollum, para ser apanhado pela pessoa mais improvável que se poderia imaginar, Bilbo, do Condado. Por trás disso havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Não posso dizer de modo mais direto, Bilbo. Estava designado a encontrar o anel, e não por quem o fez. Nesse caso, você também estava designado a possuí-lo, e esse pode ser um pensamento encorajador. Não, não é, disse Frodo, embora eu tenha certeza de que entendi o que me contou.
Mas como você soube tudo isso sobre o anel e sobre o Gollum? Você realmente sabe de tudo isso ou ainda está só adivinhando? Gandalf olhou para Frodo e seus olhos brilharam. Eu sabia muito e aprendi muito, respondeu ele, mas não vou prestar contas de tudo o que fiz para você. A história de Elendil e Isildur e do Um Anel é conhecido por todos os sábios, e ficou demonstrado apenas pelas letras de fogo que o seu anel é o Um, mesmo deixando de lado outras evidências. E quando você descobriu isso? Perguntou Frodo, interrompendo. Agora há pouco, nessa sala, é claro, respondeu o mago secamente. Mas já esperava fazer essa descoberta. Voltei de escuras jornadas e de uma longa procura para fazer o teste final. É a última prova e as coisas agora estão muito claras. Descobrir a parte de Gollum e ajustá-la à lacuna da história exigiu alguma reflexão. Posso ter começado com suposições a respeito de Gollum, mas não estou supondo agora, eu sei, eu o encontrei. Você encontrou Gollum? Exclamou Frodo surpreso. Sim, a coisa mais óbvia a fazer, é claro, se fosse possível. Já estava tentando havia muito tempo, mas finalmente consegui. Então o que aconteceu depois que Bilbo escapou dele, você sabe? Não claramente. O que você ouviu foi o que Gollum estava disposto a contar. Embora, é claro, não do modo que relatei. Por exemplo, ele chamava o anel de seu presente de aniversário e não abria mão disso. Disse que veio de sua avó, que tinha montes de coisas bonitas daquele tipo. Uma história ridícula. Não duvido de que a avó de Sméagol fosse uma matriarca, uma grande pessoa à sua maneira. Mas dizer que ela possuía muitos anéis élficos era absurdo. E quanto a doá-los, isso era outra mentira. Mais uma mentira com fundo de verdade. O assassinato de Déagol assombrava Gollum, e ele inventou uma defesa, repetindo-a ao seu precioso muitas vezes, enquanto roía ossos no escuro, até quase acreditar no que dizia. Era seu aniversário. Déagol devia ter-lhe dado o anel. Para ele era óbvio que o anel tinha aparecido daquele modo porque era um presente. Era seu presente de aniversário e tudo mais. Eu o suportei enquanto pude, mas a verdade era desesperadamente importante, e no final precisei ser rude. Amedrontei-o com fogo e arranquei dele a verdadeira história, pouco a pouco, junto com muito rosnar e resmungar. Considerou-se mal interpretado e usado, mas quando finalmente me contou a história, até o fim do jogo de charadas e a fuga de Bilbo não disse mais nada, a não ser na forma de pistas obscuras. Alguma outra coisa os amedrontava mais que eu. Resmungava que iria ter de volta o que era seu. As pessoas iriam ver se ele suportaria ser chutado, expulso de uma toca e depois roubado. Gollum tinha alguns bons amigos, bons e fortes. Eles o ajudariam. Bolseiro iria pagar por isso. Esse era o seu principal pensamento. Odiava Bilbo e amaldiçoava seu nome. E mais, sabia de onde ele tinha vindo. Mas como descobriu? Perguntou Frodo. Quanto ao nome, o próprio Bilbo disse, muito ingenuamente, e depois disso seria fácil descobrir de onde vinha. Já que Gollum tinha saído de sua ilha. Ah, sim, ele saiu. O desejo pelo anel provou ser mais forte que seu medo dos orques e até da luz. Depois de 1 ou 2 anos, ele deixou as montanhas. Veja você, embora ainda preso ao desejo pelo anel, Gollum não estava mais sendo devorado por ele. Começou a reviver um pouco, sentiu-se velho, terrivelmente velho, embora menos tímido, e estava mortalmente faminto. A luz do sol e da lua ainda era odiada por ele, e sempre será, eu acho, mas ele foi esperto. Descobriu que podia se esconder da luz do dia e do luar e fazer seu caminho rápido e suavemente na calada da noite, com seus olhos pálidos e frios, e capturar coisas amedrontadas ou imprudentes. Ficou mais forte e corajoso com nova comida e ar. Conseguiu achar o caminho da Floresta das Trevas como se poderia esperar. Foi aí que você o encontrou? Perguntou Frodo. Eu o vi lá, respondeu Gandalf. Mas antes disso ele vagara por lugares distantes, seguindo o rastro de Bilbo. Não tinha certeza de que foi difícil arrancar algumas informações dele, pois sua conversa era sempre interrompida por maldições e ameaças. O que ele tinha em seus bolsos, dizia ele. Eu não sabia, não, precioso. Trapaça barata. Não foi uma pergunta honesta. Ele enganou primeiro, enganou sim, quebrou as regras. Deveríamos ter exprimido ele, sim, precioso. E nós vamos, precioso. Essa é uma amostra de sua conversa. Suponho que você não queira mais. Tive que aguentar isso por vários dias. Mas, através das pistas que escapavam com aquele rosnar, descobri que seus pés silenciosos o tinham conduzido finalmente a Esgaroth e até as ruas
de vale, escutando secretamente e espiando. Bem a notícia dos grandes acontecimentos estava espalhada pelas terras ermas, e muitos tinham ouvido o nome de Bilbo e sabiam de onde vinha. Nós não fizemos segredo de nossa viagem de volta até sua casa no oeste. Os ouvidos atentos de Gollum logo escutariam o que desejavam. Então por que ele não seguiu o rastro de Bilbo por mais tempo? Perguntou Frodo. Por que não veio até o condado? Ah! Exclamou Gandalf. Agora chegamos ao ponto. Acho que Gollum tentou. Partiu e se dirigiu ao oeste até o grande rio. Mas aí mudou a direção. A distância não o intimidou, disso tenho certeza. Não. Alguma outra coisa o afastou. Assim pensam meus amigos, os que o caçaram para mim. Os elfos da floresta o procuraram primeiro. Uma tarefa fácil para eles, pois seu rastro ainda era recente nessa época. Seguiram-no através da Floresta das Trevas e de volta novamente, embora não tenham conseguido capturá-lo. A floresta estava cheia de rumores sobre ele, quantos terríveis mesmo para animais e pássaros. Os homens da floresta disseram que havia algo diferente e terrível, um fantasma que bebia sangue, subia nas árvores para procurar ninhos, arrastava-se dentro de tocas para encontrar filhotes, escorregava através das janelas para procurar berços. Mas na borda oeste da Floresta das Trevas o rastro mudou de rumo. Desviou para o sul, fugiu do alcance da visão dos elfos da floresta e foi perdido. E então cometi um grande erro, sim, Frodo, e não o primeiro. Embora receie que possa ter sido mais grave. Deixei as coisas acontecerem. Deixei-o escapar, pois tinha muito em que pensar naquela época e ainda confiava nos estudos de Saruman. Isso foi anos atrás. Paguei por isso com muitos dias escuros e perigosos. Já fazia muito tempo que o rastro era antigo, quando comecei a segui-lo novamente depois da partida de Bilbo. E minha busca teria sido em vão se não fosse pela ajuda que tive de um amigo. Aragorn, o maior viajante e caçador do mundo nesta era. Juntos procuramos Gollum em toda a extensão das Terras Ermas sem esperança e sem sucesso. Mas finalmente, quando eu tinha desistido da busca e me voltava para outras coisas, Gollum foi encontrado. Meu amigo retornou depois de passar por grandes perigos, trazendo a miserável criatura. O que Gollum estivera fazendo não dizia, apenas chorava e nos chamava de cruéis, com muitos Gollums de sua garganta. E quando o pressionávamos, lamentou-se e nos adulou, e esfregou as longas mãos lambendo os dedos como se doessem, como se estivessem lembrando de alguma tortura antiga. Mas receio que não há sombra de dúvida, ele tinha feito um percurso longo e furtivo, passo a passo, milha a milha, até finalmente chegar à terra de Mordor. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Frodo ouviu as batidas de seu coração. Mesmo lá fora tudo parecia quieto, nenhum som da tesoura de Sam podia ser ouvida. Sim, Mordor, disse Gandalf, infelizmente. Mordor atrai todas as coisas malignas e o poder escuro estava usando todas as forças para reuni-las ali. O anel do inimigo também cumpriria seu papel fazendo Gollum ficar atento aos chamados. E todas as pessoas estavam na época sussurrando sobre a nova sombra do sul e sobre o seu ódio pelo oeste. Ali estavam seus novos e bons amigos que o ajudariam em sua vingança. Idiota infame! Naquela terra poderia aprender muito. Demais para que pudesse continuar tranquilo. E mais cedo ou mais tarde, enquanto espreitava e vigiava as fronteiras, ele seria capturado e levado para exame. E foi assim que aconteceu, receio. Já tinha permanecido ali por um longo tempo quando foi encontrado fazendo o caminho de volta. Em alguma missão maldosa. Mas isso não importa agora. Seu maior dano estava feito. Sim, infelizmente. Através dele o inimigo ficara sabendo que o Um tinha sido encontrado novamente. Ele sabe onde Isildur morreu. Sabe onde Gollum encontrou seu anel. Sabe que esse é um dos grandes anéis, pois garantiu vida longa. Sabe que não é um dos 3 anéis, pois esses nunca foram perdidos. Sabe que não é nenhum dos 7 ou dos 9, pois seu paradeiro é conhecido. Sabe que esse é o Um. E finalmente ouviu falar de hobbits e do condado. E provavelmente esteja procurando o condado atualmente, se é que ainda não descobriu onde fica. Na verdade, Frodo, receio até que o nome Bolseiro, que por muito tempo passou despercebido, tenha se tornado importante para ele. Mas isso é terrível, gritou Frodo. Muito pior do que o pior que eu havia imaginado a partir de suas insinuações e advertências.
Ó Gandalf, meu melhor amigo, que devo fazer? Pois agora estou realmente com medo. Que devo fazer? É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance. Pena? Foi justamente pena que ele teve, pena e misericórdia, não atacar sem necessidade, e foi bem recompensado, Frodo. Tenho certeza de que ele foi tão pouco molestado pelo mal e no final escapou porque começou a possuir o anel desse modo, com pena. Sinto muito, disse Frodo, mas estou com medo e não sinto pena nenhuma de Gollum. Você não o viu, Gandalf interrompeu. Não vi e não quero ver, disse Frodo. Não consigo entender você. Quer dizer que você e os elfos deixaram-no viver depois de todas as coisas horríveis que fez? Agora, de qualquer modo, ele é tão mau quanto um orc e um inimigo. Merece a morte. Merece. Ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para julgar a condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados. Não tenho muita esperança de que Gollum possa se curar antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está ligado ao destino do Anel. Meu coração me diz que ele tem ainda algum tipo de função a desempenhar para o bem ou para o mal antes do fim. E quando a hora chegar, a pena de Bilbo poderá governar o destino de muitos, e o seu também. De qualquer forma, não o matamos. Está muito velho e infeliz. Os elfos da floresta o mantêm preso, mas o tratam com toda a gentileza que tem em seus sábios corações. Mesmo assim, disse Frodo, mesmo que Bilbo não pudesse matar Gollum, gostaria que não tivesse ficado com o anel. Gostaria que nunca o tivesse encontrado, e que não o possuísse agora, porque permitiu que eu ficasse com ele, porque não me obrigou a jogá-lo fora ou a destruí-lo. Permitir? Obrigar? Disse o mago. Você não prestou atenção em tudo o que disse? Você não sabe o que está acontecendo. Mas quanto a jogá-lo fora, isso seria obviamente errado. Esses anéis têm um modo de ser encontrados. Em mãos perversas, esse pode ter causado um grande mal. Pior de tudo, poderia ter caído nas mãos do inimigo. Na verdade, certamente cairia, pois esse é o Um, e ele está exercendo todo o seu poder para encontrá-lo ou atraí-lo para si. É claro, querido Frodo, foi perigoso para você e isso me preocupou muito, mas havia tantas coisas em questão que eu precisei correr alguns riscos. Embora não tenha havido um só dia durante minha ausência em que o condado não estivesse guardado por olhos atentos. Contanto que você não o usasse, eu não achava que o anel poderia ter algum efeito duradouro em você. Não para o mal, e de qualquer forma não por um longo tempo. E lembre-se de que há 9 anos, quando o vi pela primeira vez, eu tinha certeza de muito pouca coisa. Mas por que destruí-lo como você já deve ter feito há muito tempo? Gritou Frodo novamente. Se você tivesse me avisado, ou mesmo mandado um recado, eu o teria destruído. Teria? Como faria isso? Você já tentou? Não, mas acho que ele pode ser destruído a marteladas ou derretido. Tente, disse Gandalf, tente agora. Frodo retirou o anel de seu bolso novamente e olhou para ele. Agora parecia liso e plano, sem qualquer marca visível. O ouro tinha uma aparência muito bela e pura, e Frodo pensou como sua cor era bonita e rica, como era perfeitamente redondo. Era uma coisa admirável e preciosa. Quando o tirou do bolso, pretendia atirá-lo exatamente na parte mais quente do fogo, mas percebia agora que não podia fazê-lo, não sem um grande esforço. Sentiu o peso do anel em sua mão, hesitando, e se forçando a lembrar de tudo que Gandalf tinha lhe contado. Então, com um grande esforço de vontade, fez um movimento como para atirá-lo longe, mas percebeu que o havia colocado de volta ao bolso. Gandalf riu de modo severo. Está vendo? Também você, Frodo, já não consegue se livrar dele, ou danificá-lo, e eu não poderia obrigar você a não ser usando de força, o que quebraria sua vontade. Mas, quanto a destruir o anel, a força é inútil. Mesmo que você o pegasse e o martelasse com uma marreta pesada, nenhum vestígio apareceria nele. Suas mãos não podem desfazê-lo, nem as minhas. Seu pequeno fogo, é claro, não derreteria nem ouro comum. Esse anel já passou por ele incólume e nem foi aquecido. Mas não há forja de ferreiro nesse condado que possa alterá-lo de forma alguma. Nem mesmo as bigornas e os fornos dos anões poderiam fazer isso. Alguém disse que o fogo dos dragões poderia derretê-lo e consumir os anéis de poder, mas hoje em dia não sobrou nenhum dragão na terra cujo velho fogo seja quente o suficiente.
Nem nunca houve qualquer dragão, nem mesmo Ancalagon o Negro que pudesse danificar um anel. O anel governante, pois ele foi feito pelo próprio Sauron. Só existe uma maneira: encontrar as fendas da perdição nas profundezas de Orodruin, a Montanha de Fogo, e atirar o anel ali, se você realmente quer destruí-lo, colocá-lo fora do alcance do inimigo para sempre. É claro que quero destruí-lo, gritou Frodo, ou bem, fazer com que ele seja destruído. Não sou talhado para buscas perigosas. Gostaria de nunca ter visto o anel. Por que veio a mim? Por que fui escolhido? Perguntas desse tipo não se podem responder, disse Gandalf. Pode ter certeza que não foi por méritos que outros não tenham, pelo menos não por poder ou sabedoria. Mas você foi escolhido e, portanto, deve usar toda a força, coração e esperteza que tiver. Mas tenho tão pouco dessas coisas, você é sábio e poderoso. Você não ficaria com o anel? Não, gritou Gandalf, levantando-se de repente. Com esse poder eu teria um poder grande e terrível demais. E comigo o anel ganharia uma força ainda maior e mais fatal. Seus olhos brilharam e seu rosto se acendeu como se tivesse iluminado por dentro. Não me tente, pois eu não quero ficar como o próprio Senhor do Escuro. Mas o caminho do anel até meu coração é através da piedade. Piedade pela fraqueza, pelo poder de ter forças para fazer o bem. Não me tente. Não ouso tomá-lo nem mesmo para mantê-lo a salvo sem uso. O desejo de controlá-lo seria grande demais para minhas forças, e eu vou precisar delas. Grandes perigos me esperam. Foi até a janela, correu a cortina e abriu as venezianas. A luz do sol fluiu para dentro da sala novamente. Sam passou ao longo do caminho do lado de fora assobiando. E agora, disse o mago, voltando-se para Frodo, a decisão é sua. Mas sempre ajudarei você. Colocou a mão no ombro de Frodo. Ajudarei você a carregar esse fardo, enquanto estiver precisar carregá-lo. Mas precisamos fazer alguma coisa logo. O inimigo está se aproximando. Houve um longo silêncio. Gandalf sentou-se novamente e tirava baforadas de seu cachimbo como se estivesse perdido em pensamentos. Seus olhos pareciam fechados, mas sob as pálpebras estavam vigiando Frodo atentamente. Frodo olhou fixamente para as brasas vermelhas na lareira até que elas encheram toda a sua visão, e ele parecia estar olhando no interior de profundos poços de fogo. Estava pensando nas lendárias fendas da perdição e no terror da Montanha de Fogo. Então, disse Gandalf finalmente, em que está pensando? Já decidiu o que fazer? Não, respondeu Frodo, saindo da escuridão e voltando a si, surpreso ao descobrir que não estava escuro e que da janela podia ver o jardim iluminado pelo sol. Ou talvez sim. Pelo que entendi do que você disse, suponho que devo manter o anel e guardá-lo. Pelo menos por agora, não importa o que isso me acarrete. O que quer que aconteça será lento, lento para o mal se guardá-lo com esse propósito. Espero que sim, disse Frodo, mas espero que possa encontrar logo algum outro guardião melhor. Mas por enquanto parece que representa um perigo para todos os que vivem perto de mim. Não posso guardar o anel e ficar aqui. Devo deixar Bolsão o condado, deixar tudo e ir embora, ele suspirou. Gostaria de salvar o condado se pudesse, embora tenha havido ocasiões em que pensei não ter palavras para descrever a estupidez e idiotice dos habitantes daqui. E senti que o bom para eles seria um terremoto ou uma invasão de dragões. Mas não sinto assim agora. Sinto que enquanto o condado permanecer a salvo e tranquilo atrás de mim, a minha andança será mais suportável. Saberei que em algum lugar existe um chão seguro, mesmo que meus pés não possam pisá-lo de novo. É claro que às vezes pensei em ir embora, mas imaginava isso como um tipo de férias, uma série de aventuras como as de Bilbo ou ainda melhores terminando em paz. Mas isso não significa o exílio. Fugir de um perigo para cair em outro, levando o perigo para onde quer que eu vá. Eu suponho que devo ir só se estou fazendo isso para salvar o condado. Mas sinto-me muito pequeno e extirpado de minhas raízes, e bem desesperado. O inimigo é tão forte e terrível. Não disse a Gandalf, mas enquanto falava, um grande desejo de seguir Bilbo queimava em seu coração. Seguir Bilbo e talvez até encontrá-lo novamente, um desejo tão forte que superou o medo. Quase poderia correr para fora e descer e depois para a estrada sem seu chapéu, como Bilbo tinha feito uma manhã parecida há muito tempo. Meu querido Frodo, exclamou Gandalf, os hobbits são de fato criaturas surpreendentes, como já disse antes. Pode-se aprender tudo o que há para saber sobre eles num mês, e apesar disso ainda podem, depois de 100 anos, surpreendê-lo numa emergência. Mal esperava por uma resposta dessas, nem mesmo vinda de você. Mas Bilbo não errou quando escolheu seu herdeiro.
embora quase não imaginasse a importância desse fato. Receio que esteja certo, o anel não pode ficar escondido no condado por muito mais tempo. E para seu próprio bem e também dos outros, você deve ir e deixar o nome bolseiro para trás. Não será seguro ter esse nome fora do condado ou nas terras ermas. Agora, vou dar a você um nome de viagem. Quando partir, vá como o senhor Monteiro. Mas não ache que você precise ir só. Não se conhecer alguém em quem confie e quem esteja disposto a ir ao seu lado, e quem você esteja disposto a levar a perigos desconhecidos. Mas se procurar um companheiro, seja cuidadoso na escolha, e tenha cuidado com o que disser, mesmo para os amigos mais íntimos. O inimigo tem muitos espiões e muitas maneiras de escutar. De repente parou, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Frodo percebeu que tudo estava quieto, dentro e fora. Gandalf esgueirou-se para um dos lados da janela. Então, num movimento brusco, pulou sobre o parapeito e esticou o braço longo para fora e para baixo. Alguém grasnou e a cabeça encaracolada de Sangang pendurada por uma orelha apareceu na janela. Ora, ora, pelas minhas barbas, disse Gandalf. Sangang, hein? Agora, o que você pode estar fazendo aí? Abençoado seja Gandalf, senhor, disse Sam. Nada, nada mais, estava só cortando a beira da grama embaixo da janela. Se o senhor me entende, pegou a tesoura e exibiu como prova. Não entendo, disse Gandalf sério. Já faz um tempo que parei de ouvir o som de sua tesoura. Há quanto tempo você está espionando? Espionando, senhor? Perdão, mas não estou entendendo. Não há segredo em Bolsão, disso eu não duvido. Não seja tolo. O que você ouviu e por que ficou escutando? Os olhos de Gandalf flamejaram e suas sobrancelhas se eriçaram como cerdas. Senhor Frodo, senhor, gritou Sam trêmulo. Não deixe que ele me machuque, senhor. Não deixe que ele me transforme em alguma coisa apavorante. Meu velho pai ficaria muito magoado. Eu não queria fazer mal. Palavra de honra, senhor. Ele não vai machucar você, disse Frodo, mal podendo conter o riso. Embora ele mesmo estivesse assustado e bastante surpreso. Ele sabe, tanto quanto eu, que você não queria fazer mal a ninguém, mas venha até aqui e responda as suas perguntas diretamente. Bem, senhor, disse Sam, tremendo um pouco ainda. Escutei um bocado que não entendi direito sobre um inimigo e anéis e o senhor Bilbo, senhor e dragões e uma montanha de fogo e elfos, senhor. Escutei porque não pude me segurar. Se entende o que eu quero dizer, perdoe, senhor, mas adoro histórias desse tipo e acredito nelas tanto quanto importa o que Ted possa dizer. Elfos, senhor, eu adoraria vê-los. O senhor não poderia me levar junto para ver os elfos quando for? De repente Gandalf riu. Entre, gritou ele, e colocando para fora os dois braços, levantou o atônito Sam, a tesoura e os pedaços de grama cortada e tudo mais, exatamente através da janela, colocando-o no chão. Levá-lo para ver os elfos, hein? Disse ele, olhando Sam de perto, mas com um sorriso brilhando em seu rosto. Então você escutou que o Sr. Frodo está indo embora? Escutei, senhor, e foi por isso que eu engasguei, e ao que parece o senhor ouviu. Tentei não engasgar, senhor, mas aqui explodiu dentro de mim, fiquei tão atordoado. Não posso evitar, Sam, disse Frodo com tristeza. De repente percebeu que fugir do condado implicaria despedidas muito mais dolorosas do que simplesmente dizer adeus aos confortos conhecidos de Bolsão. Preciso ir, mas, e olhou firme para Sam, se realmente gosta de mim, manterá isso em segredo absoluto, entende? Se não fizer isso, se você soltar uma só palavra do que escutou aqui, então quero que Gandalf o transforme num sapo pintado e encha o jardim de cobras. Sam caiu de joelhos tremendo. Levante-se, Sam, disse Gandalf. Pensei em algo melhor que isso. Algo para fechar sua boca e puni-lo de modo exemplar por ter ficado escutando a conversa. Você irá embora com o Sr. Frodo. Eu, senhor? Gritou Sam, pulando como um cachorro que é convidado para um passeio. Eu ir e ver elfos e tudo mais? Viva! Gritou ele, rompendo em lágrimas.